Cada família tem uma história que ninguém vê, e essa é a nossa. Existe uma pergunta que eu me fiz durante muitos anos. Por que eu nunca conseguia parar? Mesmo quando uma conquista chegava, eu já estava pensando na próxima. Mesmo quando algo dava certo, parecia que eu nunca me permitia descansar. Sim, eu sou exatamente desse jeito. Eu acreditava que aquilo era força. Hoje eu sei que também era medo. Quando eu era menina, eu aprendi muito cedo que se eu quisesse uma vida diferente, eu teria que construí-la. Ninguém faria isso por mim. Eu teria ajuda, é lógico, mas eu teria que fazer a minha parte. Então eu estudei, procurei me destacar, quis trabalhar desde muito cedo. Fiz estágio mesmo quando não era obrigatório. Busquei oportunidades. E quando me formei, fui embora. Eu queria construir a minha história. Não a história da minha mãe e não a história do meu pai. Naquela época eu acreditava que estava apenas perseguindo sonhos. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo que também estava tentando fugir da dor. E existe uma diferença muito grande entre caminhar em direção a um sonho e correr para longe do sofrimento. Durante muito tempo eu não sabia disso. A vida foi acontecendo. Vieram conquistas e muitas. Vieram fracassos também. Vieram perdas, vieram doenças, vieram recomeços. Até que um dia eu comecei a estudar profundamente o comportamento humano. Eu já tinha estudado psicologia, mas aí fui conhecer outras abordagens que ampliaram o meu olhar sobre as relações humanas e familiares. E foi nesse caminho que eu encontrei uma compreensão que mudou a forma como eu enxergava a minha própria história. Eu percebi que ninguém consegue construir uma vida verdadeiramente sólida quando vive tentando negar as próprias raízes. É sobre isso. Passei muito tempo olhando para o meu passado apenas como um lugar de dor, até entender que ele também era um lugar de aprendizado. E eu não precisava concordar com tudo que eu vivi, mas eu precisava integrar essa história. E é por isso que eu estou contando isso para vocês também. Você já vai entender. Porque aquilo que a gente rejeita continua nos conduzindo mesmo sem a gente perceber. Quando eu parei de lutar contra a minha história, eu comecei a construir a partir dela. Como foi libertador! E sabe por quê? Porque eu parei de viver para provar alguma coisa. Passei a viver para expressar quem eu realmente era com tudo aquilo. Essa mudança transformou a minha vida e a minha forma de trabalhar. Transformou a minha forma de amar. Transformou a minha forma de educar o meu filho. Eu já não queria que ele fosse o melhor para compensar as dores que eu vivi. Eu queria que ele fosse livre, livre para pensar, livre para escolher, livre para errar, livre para aprender, livre para descobrir quem ele era. E curiosamente, quanto mais liberdade ele tinha para ser ele mesmo, mais eu reconhecia nele algumas características minhas. Vou te falar: a curiosidade, a vontade de aprender, a inquietação diante das coisas, a criatividade, a rapidez para encontrar soluções, a coragem de experimentar o novo, a determinação quando acredita em alguma coisa, a responsabilidade, a ousadia. E muitas vezes as pessoas me perguntam: Vitor, sempre foi assim? Eu respondo: sim. Mas essas características precisavam de um ambiente para florescer. Hoje eu acredito que essa é uma das missões mais bonitas da maternidade. Não é fabricar um filho perfeito, é criar um ambiente onde aquilo que Deus colocou dentro possa fazer ele florescer. Nem tudo depende dos pais. E que bom, né? Cada filho tem a sua personalidade, tem os seus dons, tem as suas escolhas. Mas existe algo que podemos oferecer e que faz muita diferença. Segurança, presença, verdade, coerência. Eu nunca fui uma mãe perfeita, graças a Deus. Eu errei muitas vezes. E ainda erro, e tudo bem. Mas sempre tentei fazer uma coisa: ser coerente. Porque os filhos não precisam de pais perfeitos. Eles precisam de adultos que sejam verdadeiros. Adultos que saibam pedir perdão, que saibam reconhecer os próprios limites. E que tenham coragem de continuar a aprender. Hoje, olhando para a minha história, eu entendo que o maior milagre não foi tudo que eu conquistei. Não. O maior milagre foi ter conseguido transformar a dor em consciência, transformar medo em coragem e sobrevivência em amor. E talvez seja isso que chamamos de maturidade. Não é esquecer o passado,
É permitir que ele deixe de comandar o nosso futuro. E quando isso acontece, algo extraordinário também muda na vida dos nossos filhos. Eles deixam de carregar o peso das nossas feridas e passam a ter espaço para construir a própria história. Olha que lindo isso! Agora eu quero deixar uma pergunta para você. As escolhas que você faz hoje estão sendo guiadas pelos seus sonhos ou pelos seus medos? Porque os sonhos nunca param. Eles florescem quando criamos coragem para cuidar das nossas raízes. Gostou? Curte e compartilha. E a gente tem mais 2 episódios, eu quero que você assista também.